Continuando então os nossos estudos do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Bauman. Crença. O Dr. Stevenson prova que existe reencarnação? Ele jamais dirá que sim. Stevenson sustenta que está apresentando evidências de reencarnação, mas não afirma que a reencarnação está provada. Não é nem louco, não é verdade? Ele sabe o atrito que ele vai gerar se ele disser isso. Denominou intencionalmente seu primeiro livro de 20 casos sugestivos de reencarnação. Como um empirista, acredita que seria fora de propósito fazer qualquer afirmação ou chegar a uma conclusão final. Isso cabe a nós, leitores, não é? Sua atitude é: eis aqui a prova, decida por si mesmo. Essa atitude é similar à do Dr. Vogler, que diz que não importa se você acredita ou não em reencarnação, contanto que os efeitos curem. Está interessado apenas na verdade psicológica das lembranças. Mas, como um profissional dedicado à cura, Vogler diz que é melhor tratar essas memórias como se elas se originassem no passado. Tanto o Dr. Stevenson quanto o Dr. Vogler impedem que seja feita publicidade em que se diga que acreditam em reencarnação, apesar de serem levados à evidência disso todos os dias. Não serei tão cautelosa. Eu acredito, a partir das evidências empíricas obtidas pelo Dr. Stevenson, pelos resultados clínicos do Dr. Vogler e por minha própria experiência, que essas lembranças derivam de vidas passadas. Lembranças de vidas passadas são realmente de vidas passadas. A atitude dos dois autores traz à minha mente um velho ditado: se anda como pato, parece como um pato, grasna como pato, então é um pato. Bem, se o Dr. Stevenson quer afirmar apenas que temos evidências que seja um pato, mas não lhes direi que é, o Dr. Vogel sugere que devemos tratá-lo como um pato. Para mim está bem, mas para mim é um pato. Após ler os livros do Dr. Stevenson cuidadosamente, seguindo sua lógica, absorvendo os fatos daqueles casos, como pode alguém não estar convencido de que aquelas lembranças são reais? Em suas próprias palavras, que evidência, se existisse, o convenceria para que existe reencarnação? Faço eu aqui, meus amigos, uma observação. No passado, por muito menos, levaram à fogueira muitas pessoas. Nos dias atuais, a fogueira é social, é acadêmica. Se uma pessoa afirma qualquer coisa contrário ao interesse geral, ela é simplesmente, entre aspas, queimada da vida acadêmica. E ninguém quer isso, não é verdade? Então é preferível dizer que talvez, quem sabe, você que decide. Mas nós temos inteligência suficiente para entendermos o recado que está sendo dado. Continuando. A prova não é fundamental. Para o Dr. Stevenson, a prova é fundamental. Graças a ele, para nós, provar não é a questão. Ele preparou o caminho para que nós possamos ir além da questão da prova. Ele fez o trabalho pesado, libertando-nos para voarmos com as ideias, planarmos com as implicações, explorarmos os pontos mais delicados da cura. Para construir sua prova, Dr. Stevenson aceitou apenas os casos raros e extremos, aqueles com dúzias de detalhes convincentes e nos quais a personalidade prévia podia ser identificada. Não precisamos repetir sua comprovação, nem duplicar seus métodos. Podemos aceitar os casos mais comuns, aqueles que cabem na descrição de casos, de lembranças de vidas passadas, mas que não possuem detalhes suficientes por si próprios para provar nada, e trabalhar com eles em seus próprios termos. Assim, por exemplo, se uma criança nos conta sua vida como um soldado na guerra civil, não precisamos receber seu relato com ceticismo, pensando: bem, isso ele podia ter aprendido vendo TV, ou a sua imaginação, por sorte, acertou em cheio nos detalhes. Pelo fato de sabermos, graças ao Dr. Stevenson, que lembranças espontâneas de vidas passadas acontecem,
Podemos relaxar quanto à questão da obtenção de provas e nos concentrar no significado das lembranças para as crianças. Podemos avançar para o trabalho mais gratificante, que consiste em acrescentar lembranças de vidas passadas às teorias do desenvolvimento da criança, da psicologia, da metafísica. Padrões obtidos do conjunto de dados. Podemos identificar os padrões e lembranças de vidas passadas verdadeiras no enorme conjunto de casos verificados pelo Dr. Stevenson e usar esses padrões para nos ajudarem a entender como as lembranças funcionam. Alguns dos padrões confirmam o que eu havia aprendido com os terapeutas de vidas passadas. Outros padrões explicam características específicas de lembranças de crianças. O primeiro deles é a idade em que as crianças começam a falar de suas vidas passadas. A maioria das lembranças surge pela primeira vez quando a criança tem entre 2 e 5 anos. Esse padrão é universal, acontecendo em qualquer país ou cultura. Mas não é regra. Algumas crianças falam sobre suas lembranças tão logo conseguem construir frases. Em geral, as lembranças começam a se apagar na idade escolar, entre 5 e 8 anos. Retrocedem para o inconsciente, apagando-se como um sonho ao despertar. Após se apagarem, a criança negará que tenha tido qualquer lembrança, o que é típico. Em pequeno número de casos raros, as lembranças permanecem intactas até a maturidade. Um segundo padrão é que muitas crianças que relatam lembranças de vidas passadas também têm fobias relacionadas com suas vidas passadas. O Dr. Stevenson descobriu que 36% das crianças, mais do que uma em 3, sofriam de uma fobia correspondente à forma como morreram. Se a criança foi morta por um caminhão, pode ter medo de veículos grandes ou de caminhões. Se a criança se afogou no passado, pode ter medo de água ou até de tomar banho. Terapeutas de vidas passadas descobriram as mesmas elevadas correlações entre fobias e a forma de morte em seus casos de regressão com adultos. Mas a prova, mesmo nesses casos, é subjetiva, pois raramente há comprovação de suas lembranças. Pela primeira vez, graças ao autor Stevenson, temos muitos casos em que a forma da morte foi comprovada por testemunhos e relatórios médicos e a fobia foi documentada por pesquisadores independentes. A correspondência direta entre a morte na vida passada e a fobia no presente é clara. Os dois lados da equação têm o mesmo resultado. As descobertas do Dr. Stevenson deram credibilidade objetiva ao que os terapeutas de vidas passadas presumiram desde o início, que as mortes em vidas passadas causam fobias na vida atual. Essa é uma boa notícia para terapeutas de vidas passadas e significativa para os pais também. Muitas crianças têm fobias que não podem ser explicadas por nada que lhes tenha acontecido na vida atual. Se os pais observarem um medo inexplicável na criança, já podem suspeitar de uma da causa sendo uma vida passada, mesmo que a criança não tenha feito nenhuma menção à vida anterior. Foi assim que aconteceu com os meus filhos. As fobias surgiram antes que expressassem lembranças conscientes de suas vidas passadas. Um terceiro padrão é a importância do momento da morte. O Dr. Stevenson descobriu que 72% das crianças lembravam de como haviam morrido, e mais da metade delas morrera violentamente. Esse dado é significativo quando comparado com o fato de que muito poucas crianças, nesses casos, sequer lembravam dos seus antigos nomes. Em outras palavras, a morte deixara uma marca maior na lembrança transmigrante que os fatos do dia a dia. A maioria das lembranças espontâneas de vidas passadas em crianças envolve lembranças de morte, especialmente as violentas. Porque deixa uma lembrança dura, né, meus amigos? Em 20 Cases, o Dr. Stevenson especula por que isso acontece. Parece razoável supor que a intensidade de uma experiência, tal como a morte violenta, possa, de alguma forma, reforçar ou fixar lembranças, de modo que fiquem melhor preservadas na consciência. O Dr. Vogler e os terapeutas de vidas passadas estavam chegando à mesma conclusão em seus estudos de lembranças em adultos. O Dr. Vogler sugere, e eu repito, para comparação,
A percepção intensificada que ocorre na morte imprime, com intensidade exagerada, os pensamentos, sentimentos e sensações naquilo que transfere nossa essência de uma vida para outra, seja o nome que tiver. O Dr. Stevenson sugere que as mortes violentas são as que crianças lembram com mais frequência, porque são súbitas, imprevistas e envolvem emoções fortes. Cortam a existência bruscamente, deixando a pessoa que morre num estado incompleto. Mesmo nos relatos de morte natural das crianças, as vidas relembradas estavam de alguma forma incompletas. Partiram deixando o que o Dr. Vogel chama de assuntos inacabados da alma. O retrato que o Dr. Stevenson pinta com seus casos de análises estatísticas confirma outro princípio básico descoberto pelos terapeutas. Morrer carregado com emoções e assuntos não resolvidos, ou morrer incompleto, energiza as lembranças de modo a influir nas vidas subsequentes. Para as crianças, as lembranças podem ser bastante vívidas, exigindo um fechamento. Uma parte da criança ainda está lá, com o pé na vida passada, presa ao emaranhado de sentimentos não resolvidos, ainda presa à vida, deixada para trás inesperadamente. Meus amigos, eu quero lembrar outro assunto, o caso da eutanásia. Pessoas que estão presas à vida, embora não haja mais esperanças clínicas de cura, e essas pessoas não se permitem morrer, e um profissional da saúde ou um familiar convida a fazer a eutanásia. Isso é um crime muito grande, porque se essa pessoa pode muitas vezes concluir o que ela estava esperando concluir na vida presente, pedir perdão para alguém ou ser perdoado, concluir uma situação. Muitas vezes essas pessoas têm que ter a oportunidade de receber essas pessoas com quem tiveram problemas na vida presente, para que elas possam concluir essa situação, fechar o caso e poder morrer em paz, naturalmente, sem interferência química de qualquer profissional de saúde, convidadas pelo seu familiar. Hoje ficamos por aqui. Eu aguardo a todos no nosso próximo capítulo.